Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje finalmente é o dia do passo a passo desse espelho, que gente, é extremamente simples. Porém, eu dei uma complicada no negócio aí no meio do caminho, vocês vão entender por quê, mas foi rateada minha. Então vocês assistam, aprendam com os meus erros e façam aí o espelho de vocês perfeito, sem problema nenhum. Então, gente, eu utilizei canaleta para fazer essas molduras. Gente, eu achei que ficou tão incrível, ficou exatamente o que eu queria. Eu queria muito um espelho com essas molduras fininha, pretinho, exatamente como eu queria. Eu tive essa ideia. Essa canaleta, ela tava aqui sobrando aqui em casa, eu ia botar lá fora. Eu tive a ideia, eu olhei, eu nem pesquisei nada a respeito, eu só uni o útil ao agradável. Eu medi as partes, o que eu ia precisar ali, quantos quadradinhos eu queria fazer no meu espelho. E aí eu fui cortando. Como que eu cortei, gente? Do jeito raiz que a gente corta plástico, geralmente. Esquentando uma faca de serrinha no fogão e cortando. E aí, nesse projeto, é importante, talvez seja a parte mais chatinha que tu vai ter que fazer, é cortar em ângulo. Porque como a canaleta é oca, fica muito feio o acabamento se a gente não corta em ângulo, pra esconder aquele buraquinho que fica, né? E aí, o que aconteceu, gente? Que eu cortei em ângulo, mas aí, como a faca esquenta e derrete ali, tu tem que vir lixando, tirando toda aquela rebarbinha ali, aparece um pouquinho no vídeo, ó. Ó, tá vendo que tá ali nas pontinhas a parte derretidinha? Então, pra não ficar feio, isso a gente tem que vir lixando. Aí, depois de lixar, eu percebi que elas ficaram menor do que o meu espelho. Algumas maiores, outras menores, mas tudo bem. Aí, o que eu fiz? Foi aí que começou todo o BO, tá? Eu precisei colar elas no espelho primeiro, emassar os buraquinhos ali que ficou sobrando, que ficou faltando por causa disso que eu falei pra vocês, né? E eu queria ele preto, porque o meu quarto aqui, vocês viram aí que as paredes são brancas. Eu achei que o preto ia ficar perfeito. Eu achei ele muito lindo assim, branco, gente. Mas na parede branca eu não ia destacar. E aí foi o problema. Como ficou menor que o meu espelho, algumas partes maiores e outras faltando, eu tinha que emassar e tudo mais, não tinha como eu pintar a moldura sozinha sem o espelho. Então, eu precisei colar no espelho para depois vir isolar o vidro, para depois vir pintando. O ideal seria pintar só a moldura antes de colar no vidro. Mas como ficou pequeno, ficaram pequenos, ficaram desproporcionais e tal, não deu pra fazer isso. E aí foi o problema, gente. Mas depois, mais pra frente, vocês vão entender por que foi o problema. Pintei, ficou lindo, né? Emassei ali os cantinhos. Ah, vocês viram ali, né? Eu colei com a cola universal, Tech Bond, não sei como vocês chamam, Super Bonder, enfim. Aquela cola que cola tudo. Se vocês ouvirem barulho, muitos barulhos de carros e motos passando, é porque é a hora do rush aqui, tá passando um monte de carro, mas é o horário que eu tenho pra narrar esse vídeo. Então, me perdoem aí o barulho estiver incomodando vocês. Mas, enfim, eu comprei o spray Color Gin, que é o melhor... Ai, gente, é a melhor marca que tem de spray. Nossa, rende demais. Eu comprei esse spray preto fosco, porque ia combinar com a minha decoração aqui. Então, vocês estão acompanhando os outros vídeos aqui do canal, a transformação do quarto, vocês vão entender que fazia sentido esse preto. Mas você pode pintar da cor que você quiser. Eu, particularmente, achei lindo branco também. Olha como ele já tava ficando lindão. Aí, o que eu vou fazer? Eu não queria colar ele com dupla face, sabe? Na parede. É o jeito mais prático, mas eu não queria por quê? Porque futuramente, se eu quiser colocar ele em outro lugar, eu tenho um hallzinho de entrada que ele ia ficar perfeito. Então, eu já pensei que futuramente, se eu enjoar dessa decoração aqui no quarto, quiser colocar outra coisa no lugar que ele tá, eu posso usar ele em outros ambientes, que vai super combinar com qualquer ambiente. Então, eu não queria colar, porque no momento que eu colasse o espelho pra descolar, é bem difícil descolar sem quebrar. E também a parede fica cheia de pedaços daqueles negócios. Eu, particularmente, tenho gostado muito mais de pendurar as coisas com parafuso, bucha ou preguinho mesmo. Quando é coisa leve, eu boto um preguinho, fica bem mais fácil, até de alinhar. Então, eu decidi colocar essa pecinha aí e colar com esse Durepox, né? Misturei ele normal, aquilo de sempre, de praxe. Nunca tinha mexido com isso. Eu tenho feito tanta coisa que eu nunca tinha feito e o resultado tem sido ótimo. Isso até é uma coisa interessante de falar pra vocês, porque às vezes a gente acha que a gente não é capaz e que a gente precisa de outras pessoas pra fazer coisas pra nós, pra tudo, né? Várias coisas que eu achava que eu precisava do meu marido pra ele fazer pra mim. Quanto mais eu boto a mão na massa e faço as coisas, eu percebo que eu sou capaz. Eu costumo falar que os meus sonhos mudaram de nível. Eu sonho muito mais alto agora, porque eu sei até onde eu consigo ir, o passo que eu consigo dar. Eu sei que eu posso tentar fazer aquilo e eu consigo, né? Que eu tenho capacidade. Eu percebi que eu tenho capacidade pra ir muito além. Deu certo, ó, gente. Ficou bem rígido aqui, já secou. O que acontece? Como eu fiz com canaleta, ela tem a parte de baixo que encaixa, né? Uma pecinha na outra. A parte de baixo é menorzinha.
Daí, como eu encaixei aqui as folhas pra proteger o espelho e não pintar o espelho, aquela parte bem fininha de baixo não pegou, ó. Ó, vocês conseguem ver? É bem fininha, só que reflete. E daí fica parecendo que fica feio, né? Com acabamento feio. O que eu vou fazer? O que eu sugiro pra vocês? Se puderem montar a armação primeiro e depois passar o spray, melhor. Que daí vocês conseguem passar em tudo, né? Ou pelo menos nas canaletas, na parte de baixo, pra não ter esse problema. Eu não pude, por quê? Como eu fiz... eu derreti, eu esquentei a faca, aí pra cortar certinho, comeu muitos pedacinhos. Depois lixei pra dar acabamento, então ficou um pouquinho menor que o meu espelho. Eu tive que botar bastante massinha. E aí não dava pra montar a estrutura sozinha e depois colar no espelho. Eu tive que ir colando no espelho, senão não ia dar certo. Então eu tive que pintar depois, entendeu? Com a massinha e tudo certinho. Mas aconselho vocês a montarem a estrutura sozinha, pintar com spray bem pintadinho, depois colar no espelho. Tá sujinho, mas foca nesse antes, porque o depois vai ficar lindo. Aí, gente, o que eu tentei fazer? Eu tentei vir com um pincel bem fininho, peguei uma tinta de tecido mesmo, porque não ia ficar molhando nem nada, era a tinta que eu tinha, e vim passando nesses vãozinhos, só que já adianto vocês que não deu certo. Vocês acreditam? Tava me incomodando tanto, porque ficou ainda pior depois que eu pintei. Eu acabei desmontando, gente. Eu fui descolando, assim, com cuidado e consegui deixar ele praticamente inteiro. Só algumas partezinhas que tava soltando, mas não chegou a desmanchar tudo, sabe? Mas só pra vocês entenderem, sabe essa partezinha aí que fica o encaixe da canaleta? Não tinha como vir pintando essa partezinha aí, ó. Não tinha como pintar com pincel por baixo, sabe? Dar a volta assim com o pincel pra pegar nessa parte. E como é espelho, reflete, então tava refletindo tudo isso, né? Toda essa parte branquinha tava refletindo e tava ficando estranho o resultado. E eu não me aguentei. E aí vocês podem ver que ele ficou bem, com vários relevos de cola, de dupla face. Porque, na verdade, uma canaleta lá era usada. E aí tinha uns pedaços de cola, uns pedaços de parede, uns pedaços de dupla face. A outra canaleta, ela era novinha. Aí, enfim, gente, ficou essa baderna aí. Depois isso aí vai influenciar um pouquinho no resultado. Mas eu já adianto que vai ficar bem top. Vai ficar muito melhor do que tava. Outra coisa que tava me incomodando era isso aí, ó. Tava meio tortinho, tá vendo? O quadradinho de cima tá bem menor do que o de baixo. Essa estrutura do meio ali, essa canaleta do meio, tava tortinha. Eu aproveitei pra corrigir isso. Vim pintando toda a parte de trás dessa estrutura aí. Porque dessa forma, o que refletisse nele ia estar tudo pretinho. E aí não ia ficar aquela coisa estranha, aparecendo aquelas partes brancas. Branca, manchada com preto. Depois que eu tentei pintar, ficou bem pior. E aí eu tive que fazer isso, gente. Mas vejam bem, se vocês seguirem aí certinho, né? Se conseguirem montar a estrutura de vocês, aconselho vocês a cortarem com a serrinha. Eu não podia porque eu tava fazendo de madrugada, eu não podia fazer barulho. É o tempo que eu tenho, gente. Eu tenho baby, pra quem me acompanha aqui sabe o rolê que é. Então, algumas coisas eu tenho que fazer assim, como por exemplo, agora eu estou narrando esse vídeo de madrugada. Mas aí eu não podia serrar, e aí eu fui derretendo a faca e tal, e foi isso que deu o problema. Então, serrem com a serrinha bem certinho, façam os cortes bem certinho, bem precisos, que daí não vai ficar faltando nada, e aí vocês conseguem colar toda a estrutura primeiro, pintar. Se vocês forem pintar de preto, também pintar na frente e atrás de pretinho, lembrando que vai refletir no espelho. Se vocês fizerem com canaleta, vai acabar refletindo. Então, mesmo que tu não for pintar de preto, mas for pintar, sei lá, de marrom, de outra cor, vai ficar refletindo o branco. E talvez esse acabamento não fique tão legal, entendeu? Mas se tu não te importa com isso também, não tem problema. Mas se tu puder montar toda a estrutura primeiro e depois pintar, tanto frente como o verso, o acabamento fica bem melhor. Depois de pintadinho, então, eu vim colando. Colei ele no espelho, com a Tech Bond também. E fui fazendo dessa forma, gente. E olha a diferença que deu. Ai, meu Deus, ficou muito melhor do que aparecendo aquelas falhas, aqueles brancos, aquelas coisas. Tava muito estranho. Principalmente quando a gente olhava meio que na lateral, sabe? Quando tu olha bem de frente, tu não vê isso. Mas tu olha um pouquinho de lado, assim, dá pra ver muito bem o que tá refletindo, o que tá embaixo da canaleta, sabe?
Então, por causa daqueles relevos que eu falei pra vocês de cola, de dupla face, fica aparecendo ali, ó, um pouquinho. Vocês conseguiram ver ali que eu virei a câmera, deu pra ver um pouquinho daqueles relevos. Então, o acabamento ainda não ficou perfeito, mas ficou muito melhor do que já estava. Se um dia eu tiver paciência, eu pego e tiro essa canaleta, daí não é difícil de descolar com a Tech Bond e faço com canaleta nova ou com outro material. Eu achei que a canaleta deu um efeito exatamente como eu queria, parecendo um metal. Então, eu gostei muito e é extremamente barato. Gente, esse espelho era um espelho velho, não tinha utilidade pra ele ficava aqui só rolando. Olha, aqui dá pra ver bem, ó, que eu falei ali, ó. Os relevinhos, ele não colou bem perfeitamente, porque tinha muitos relevos ali, restos de cola, e ele não colou bem, sabe? Porque não tava bem plano, digamos assim. Mas, enfim, é o que eu tava falando pra vocês. Era um espelho velho e ficou muito lindo. Eu amei o resultado dele. Então, valeu super a pena. E ele tá ali no quarto e hoje em dia eu já nem dou muita bola mais pras imperfeições dele. Eu já me acostumei. Mas ficou lindo, gente. Eu amei demais. Acho que é um... Ai, imagina um espelho grande, tu fazer isso, colocar na tua sala, assim. Nossa, fica muito bonito, fica muito lindo. E é importante fazer esse corte em ângulo, gente, porque como eu falei, a canaleta, ela é oca, e aí vai ficar aparecendo, sabe? Ó, o que eu falei pra vocês, de ter derretido, depois lixado a rebarba, daí comer um pouquinho. Não ficou perfeito esses cantinhos, mas tudo bem. Ficou bem imperceptível, assim, depois de pintadinho, sabe? Mas poderia ficar melhor, poderia. Se tu caprichar e fizer os cortes mais precisos, o que não é muito difícil, se tu fizer com uma serrinha mesmo, sabe? Não derrete, a dica que eu te dou é não derrete, não usa faca quente, nada quente, porque vai acabar comendo mais ali do teu material e o ângulo não vai ficar certinho, os cortes não vão ficar precisos, vai faltar, porque tu vai ser obrigada a lixar aquela parte derretida e não vai dar certo. Então, faz serrando bonitinho, que daí vai ficar perfeito e vai ser muito mais fácil. Tu não vai precisar amassar, talvez. Tu nem vai precisar amassar, talvez. Ou se tiver que amassar, vai ser bem pouquinho. Tu pode ir já colando a tua estrutura todinha e depois pintar. Ou se tu não for pintar, for deixar branquinho, mais fácil ainda. Se tu for usar canaleta nova, que também sai bem barato fazer uma moldura dessa num espelho, com canaleta nova, tu ter o gasto só com a canaleta, tu vai ter o gasto só com a canaleta, tá? Porque ela já vem com aquela dupla face, a canaleta ela já vem com a dupla face. Então, tu já vai colando ali, não precisa nem usar Tech Bond, nada. A não ser que tu vai usar uma canaleta velha mesmo, sabe? Então, gente, esse projeto vale muito, muito a pena. Vale muito a pena, porque dá um efeito super lindo. E aí tá o resultado dele, bem bonitão. E eu me achando com esse espelho. Ai, fiquei muito feliz, gente, porque ele vivia rolando que era um espelho velho, de um armário velho de banheiro. Eu não queria jogar fora, porque era um espelho. E de vez em quando eu usava ele, mas eu usava ele e escondia ele, porque ele não fazia sentido nenhum, decoração nenhuma. Mas é isso, gente, projetinho super fácil e que faz toda a diferença. Deixa o espelho a coisa mais linda. Eu vou até deixar umas inspirações aí pra vocês, do que eu vi no Pinterest de espelhos assim. Mas então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não esquece de deixar teu like se tu gostou e se inscrever no canal para não ficar de fora de nenhuma novidade.